Você me fez como barro e agora você quer me reduzir a pó? Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Em um dos últimos vídeos eu falei um pouco sobre o para quê, que nós devemos buscar o Senhor para entender o propósito, daquilo que nós estamos vivendo, principalmente no meio da dificuldade, ali nós devemos buscar o para quê, porque o objetivo do Senhor não é trazer dano para nós. Existe algo que o Senhor quer produzir, através dessa dificuldade, Então nós devemos sempre perguntar ao Senhor o para quê. Porém, até no vídeo mesmo eu falei que a gente não deve ficar questionando o Senhor o porquê, mas o para quê. Só que eu preciso falar para você que Ele é o seu Pai. Aleluia! E você tem liberdade para perguntar para Ele o porquê das coisas. Eu, por exemplo, sou mãe de 2 filhos e eles perguntam sempre, para mim ou para o pai, pai, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque ele tem liberdade em perguntar o porquê, Nós precisamos entender que tem um pai, pronto para nos responder, A Bíblia diz que ele ouve, que ele não está com os ouvidos fechados, para nós, e nós temos que ter liberdade para perguntá-lo sim o porquê. Os discípulos de Jesus, eles perguntaram para Jesus, eles viram cego e eles perguntaram, Jesus, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Eles estavam com questões ali, mas eles foram perguntar ao Senhor, o que estava acontecendo, Eles perguntaram para Jesus, Jesus, por que você está falando por parábolas, Olha, é esse o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Eles sempre perguntavam, eles tinham liberdade para perguntar. E se em algum caso, o Senhor, ele não puder te dar a resposta, ele vai falar, assim como nesse caso mesmo dos discípulos que perguntaram, Jesus, é esse o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele falou, olha, isso não compete vocês saber, é somente a autoridade do Pai, somente Ele. Então, nós temos que ter essa liberdade de perguntar. E quando for limitado para a gente, nós vamos ter essa resposta também de que aquilo ali não compete, não é tempo, Jesus mesmo, ele estava falando para os discípulos e falou, olha, agora eu queria falar muito mais para vocês, mas eu não posso, mas o Espírito Santo vai vir e ele vai revelar a vocês aquilo, que é a verdade, ele vai revelar a vocês aquilo que compete a vocês. Então nós precisamos ter essa liberdade de perguntar o porquê ao Senhor, perguntar por que, Deus, que isso aqui está acontecendo, por que isso aqui foi dessa maneira, por que aconteceu isso ou aquilo. Então nós temos que ter essa liberdade ao Senhor, até mesmo questionamentos de comportamento, até mesmo em relação a Deus, como a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela chegou para Jesus, ela percebeu que era um profeta ali, ela falou, olha, onde eu devo adorar? Ela já aproveitou ali, era a oportunidade que ela estava tendo, ela estava com um judeu e os judeus não se davam com os samaritanos, então ela estava com uma oportunidade ali de perguntar para um judeu, de falar para ele sobre adoração, porque ela desejava adorar e tinha muitos questionamentos em relação a isso, e ela foi até Jesus e perguntou, Então nós precisamos entender, Uma vez uma aluna minha estava falando comigo, desabafando, falando que o pai dela morreu muito cedo e ela era muito difícil a vida dela por conta disso e tal. E aí eu perguntei para ela se ela acreditava em Deus, Eu falei, você acredita em Deus e tal? Ela, eu acredito para os outros, mas eu não acredito nele para mim. Por que o meu pai morreu cedo? Por que ele fez isso comigo? E aí eu conversando ali com ela, eu falei, olha, eu não sei por que o seu pai morreu cedo, mas se tem alguém que sabe é o Senhor. Então você não pode se afastar dele porque isso aconteceu, porque você acha que entendeu o que aconteceu, mas você tem que ir até ele. Se tem alguém que pode responder essa pergunta, é o Senhor.
né? Eu não sei, mas o Senhor, você não pode se afastar dele, você tem que se aproximar dele, né? Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos mesmo. E aí nós, na nossa limitação, no nosso falso entendimento, a gente se afasta de Deus, porque a gente, na nossa justiça própria, né, e tudo, nós já criamos aquele cenário todo ali. Mas, na verdade, nós precisamos ir a Deus. Nós precisamos ir até Ele, porque se tem alguém que tem as respostas, é o Senhor, né? Então, não se contenha, né? Pergunte ao Senhor, né? Você tem que ir até o Senhor, ir conhecê-lo, ir para poder entender, né? Assim como aqueles discípulos falaram do cego, né? Que quando Jesus respondeu, na cabeça deles era só pecado. Eles olharam e falavam, olha, quem pecou? Foi o pai, né? Foram os pais ou foi o cego, né? O filho? Porque para que isso, na cabeça dos discípulos, para que aquilo ali estivesse acontecendo, teria que ter pecado. E aí Jesus, né, veio com uma terceira resposta que eles não imaginavam ali. Falou, olha, ninguém pecou nesse caso. E isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse. Então, pergunte ao Senhor, né? Pergunte. Jesus, ele teve um momento de questionamento, né? Lá em Mateus, em Marcos, fala sobre isso no momento que ele estava na cruz, né? E no Salmo 22 também, né? Porque a Bíblia é tão maravilhosa, ela já profetizou isso, né? No Salmo 22 fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então aqui, né, esse salmo fala sobre esse sofrimento, né, do Senhor ali, de ter levado todo o pecado, né, e ter tido ali por um momento esse peso e essa separação de Deus ali por causa do pecado, né, e ele perguntou por quê? Porque era pai, porque ele tinha liberdade, mas, né, e aí fala, esse salmo também fala da glória que ele recebeu, né, daquele momento em que ele já estava entendendo aquilo, nós já lemos aqui, ele fala, olha, tu és santo, entronizado, né, os nossos pais confiaram em ti e não foram confundidos e o Senhor livrou. Então o Senhor é um Deus que nos responde, né? E nós temos essa liberdade, nós precisamos como filhos entender que existe um pai que nós podemos sim perguntar, né? Porém a gente tem que ter muito cuidado com a maneira com que nós vamos fazer isso, né? Por causa do orgulho, por causa do nosso senso de justiça próprio, né? Porque uma pessoa que questionou muito o Senhor, né, foi Jó. Jó, né, a Bíblia diz aqui, né, você conhece a história de Jó, né? A Bíblia mesmo fala que ele era um homem justo, temente ao Senhor, né, se apartava do mal. Tudo isso era verdade ali na vida de Jó, né? Porém, aí veio, né? Deus permitiu que o diabo tocasse nele ali, né? Ele teve uma batalha espiritual, um enfrentamento ali. E naquele momento em que houve aquele enfrentamento, em que veio, né? Aquelas tragédias todas sobre a vida de Jó, né? A Bíblia diz que ele não pecou porque ele não negou o Senhor naquele momento ali, né? Então, de fato, aquela batalha ali espiritual, que era aquele enfrentamento, ele venceu. Porém, depois, né, o capítulo inteiro de Jó, se você, né, for ler com calma, você vai ver Jó questionando várias coisas. E aí sim é o deserto de Jó. Porque aí o deserto de Jó Deus estava tratando, aí era Deus que estava querendo tocar no orgulho de Jó. Por causa de Jó ser um homem justo, temente a Deus e se apartava do mal, ele era orgulhoso. Ele se achava tudo isso,
né? E aí, quando aconteceu aqueles problemas todos e ele teve ali 7 dias, né, que ele ficou em silêncio, e quando ele começou a falar, ele já começou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. E aí depois ele começou a questionar o Senhor. Então, ele tinha questionamentos para fazer ao Senhor, mas olha só a maneira, né, como ele falava. Lá em Jó 7:19 fala assim, ó: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Olha só como ele estava questionando, já falando, né, para o Senhor, jogando para Deus: olha, você não me ouve. Espreitador de homens, que mal te fiz, né? Olha só como que Jó, né, começa a questionar o Senhor, né? Um pouco mais para frente, em Jó 10:4, fala assim: tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Então ele falou aqui: bem sabes que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó. Olha isso, gente. Olha como Jó está questionando o Senhor. Está falando: olha, você me fez como barro e agora você quer me reduzir a pó? Então são questionamentos de tudo que ele estava passando, mas olha a maneira, todo orgulhoso, todo cheio de si, achando que não tinha pecado. Olha, eu não sou culpado. Ele falando: bem sabes tu que eu não sou culpado, mas ninguém está me livrando da tua mão. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos entender que existe um Pai maravilhoso, cheio de misericórdia, que está pronto para nos responder. Mas isso aqui, que Jó, né, a maneira como nós vamos chegar para Deus, isso faz muita diferença, né? Eu quero ler mais um questionamento de Jó. Jó 23:3 fala assim, ó: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Olha só. Jó queria saber onde era o tribunal do Senhor para ele ir lá com os argumentos dele. E falar: olha, se você me provar, eu vou sair como ouro. Então nós, às vezes, passamos por algumas coisas e, achando que não deveríamos passar, nós questionamos o Senhor, mas de maneira errada. Né? Ao invés de procurar entender aquilo que está acontecendo, né? Nós precisamos ter esse cuidado para não fazer como Jó estava fazendo, né? Cheio de questionamentos. E aí sabe o que aconteceu? Né? Porque o que aconteceu com Jó? E aí, sabe o que aconteceu? Em Jó 38:2, né? Deus responde Jó. E aí ele começa a falar assim: quem é esse
que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntareis, e tu me farás saber. Onde estavas tu? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o seu cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus. Agora ele, o Senhor, estava precisando mostrar que ele era o Senhor e que Jó não era nada. Então ele precisou mostrar para Jó. Ele começou a questionar Jó. Em outro momento aqui fala assim, olha, cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Era isso que Jó estava fazendo. Jó estava condenando o que Deus estava fazendo para se justificar. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, nesse desejo de saber o porquê, nós questionamos o Senhor de maneira errada. Nós achamos que nós é que estamos entendendo aquilo que estamos passando, que o Senhor não entende, que o Senhor não se preocupa, que o Senhor deixou de ser bom ou de ser justo, né? Abacuque, se você for ler o capítulo de Abacuque, você vai ver que ele também começa questionando. Ele começa questionando o fato do juízo de Deus sobre aquela nação perversa está demorando, porque na cabeça dele estava demorando. Então ele começou a perguntar ao Senhor, mas o Senhor foi respondendo ali para ele, e no final ele já estava falando, Deus, ainda que a figueira não floresça, oh aleluia, eu me alegrarei em ti. Abacuque estava já entendendo que o Senhor é bom e ele é justo. Sim, e ele é justo, ele é fiel, sabe? Nós precisamos entender que nós temos um Pai maravilhoso, um Pai que não erra. O Pai da terra erra, o Pai de todas as coisas não. O Pai do céu não erra. Aleluia, ele não erra. Então você, pode ter liberdade para ir até o Senhor se você tiver dúvida de alguma coisa, se você estiver questionando ali realmente alguma coisa que está acontecendo, mas você tente ver a maneira, com que você vai chegar para ele. Sabe o que acontece? Pare para ouvir. Pare para ouvir. Porque às vezes nós perguntamos, vai ali naquele momento e questiona, daqui a pouco e não para ouvir o Senhor. Aí a gente faz igual a Marta. Marta estava recebendo Jesus na casa dela. Era algo ali sobrenatural. E Maria percebeu aquele privilégio e parou para sentar porque Jesus estava querendo falar algo ali. E Maria foi e sentou para ouvir. Marta não. Marta queria que Jesus se adaptasse à rotina dela. Não queria parar para entendendo que ele é o pai, sabe? Ele manda, E aí o obediente somos nós, Ela não percebeu isso. E aí Marta, mesma coisa que Jó, quando ela chegou para Jesus, ela chegou com questionamentos. Falou, olha, não te importas que a minha irmã não me ajude? Não te importa, Jesus? Tipo assim, eu tô percebendo e você não tá? Oh, meu Deus, como nós somos assim. Como nós precisamos parar para ouvir o Senhor, para entender daquilo que Ele gosta, para ouvir sim as respostas que Ele tem para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, o meu pedido hoje para você é que você se entregue ao Senhor, ali que você vá ao Senhor, porque longe dele, menos respostas ainda você terá.
mas vá até o Senhor, vá ao encontro do Senhor, vá ao encontro da palavra, deixa Ele responder as suas questões, né? Deixa Ele te transformar, né? Que assim como Jó, a gente possa ser tratado, sabe, de todas as nossas mazelas e justiça própria, né, que a Bíblia mesmo fala que é como o trapo de imundícia a nossa justiça, né, nós precisamos ter um encontro com a justiça do Senhor, né, com a bondade dele, com a sabedoria dele, oh aleluia, a Bíblia diz lá em Tiago que existe uma sabedoria humana, que é diabólica, mas existe uma sabedoria do céu, que é uma sabedoria pura, ensinável, e como nós precisamos aprender, né? Então vá até o Senhor, né? Não se afaste dele, vá até o seu Pai, né? Que tem respostas para você.